Juarez, o que são ações e como que a gente começa a investir? Como investir em ações? Tá. Ações são a pequena parte que você compra adquirindo um percentual da empresa como a sociedade. Hoje, para você aplicar em ações, você entrando, dependendo, olha, a gente volta a falar sempre em ações, como você falou, do perfil daquele cliente. Aquele cliente tem que ser um investidor que realmente ele pensa em adquirir ações porque ele já tem realmente um perfil para aquilo. Tá? E ele entra adquirindo essa parcela de ações, comprando uma ação e escolhendo a ação do mercado. Nós, como os assessores, nós conseguimos levantar as melhores ações que existem no mercado hoje, com várias análises que é feita em cima delas, entende? Hoje você pega, por exemplo, ações no mercado aí que a gente já é super conhecida e a gente faz as indicações das melhores para ele. Só que nós não podemos chegar para ele e falar assim, olha, compra essa ação, porque nós não podemos fazer esse tipo de coisa. Nós mostramos para eles o que é aquilo que está no mercado hoje e como que funciona cada empresa daquela, dentro das análises fundamentalistas que ela tem, para poder ela chegar no momento certo e realmente ter um retorno daquilo que ele queira. Perfeito. Então, como o Juarez comentou, uma ação é a mínima participação de uma empresa. A partir do momento que você adquire uma ação, você vira dono de um pedacinho dessa empresa e você vai ser remunerado através da cotação dela e através dos dividendos. E a verdade é que comprar uma ação é muito fácil. 5 cliques ali no seu aplicativo do celular, você comprou uma ação. O difícil é escolher qual ação você vai comprar. Então, aí entra o assessor. E aí o difícil é realmente montar essa estratégia. E até falando, a partir do momento que você definiu a estratégia, eu comentei no início do podcast que, na minha visão, as maiores habilidades para que alguém consiga investir bem são habilidades emocionais e não técnicas. Sim. E eu quero entrar nesse ponto. Imagine que uma pessoa ele tem conhecimento técnico, ele escolheu uma estratégia de ação. Mas só que ele vai num churrasco, escuta alguém falando de outra ação que está subindo, ele fala, nossa, estão chegando em casa, eu vou ter que comprar essa ação. Então, a pessoa que está escutando o outro está ignorando sua estratégia. E uma analogia que a gente faz, quando a gente vai pensar na importância de você seguir a sua estratégia, eu comento que, olha, beleza, você tem isso em comum com outra pessoa, que vocês dois são investidores. Mas não é porque aquela pessoa é investidor que você tem que seguir o que ela está falando. Vamos pensar em 2 atletas. O que eles têm em comum? São atletas. Só que um é um maratonista e o outro é um fisiculturista. Faz sentido um maratonista pegar dicas de treino, dicas de alimentação com um fisiculturista? Não, porque por mais que eles tenham isso em comum, os dois são atletas, eles têm objetivos, estratégias totalmente diferentes. Nos investimentos, a lógica é a mesma. Perfeito, você é um investidor, você tem a sua estratégia, talvez o seu amigo ele esteja se dando bem em outro tipo de investimento, mas isso pode não fazer sentido para você. Então, é importante ter seus objetivos, entender sua estratégia e ser fiel a ela, senão tudo que você escuta você vai querer mudar de opinião. Davi, se eu sou um perfil conservador, eu não gosto de correr risco, não gosto de perder dinheiro, eu consigo fazer um investimento em ações? Consegue, mas só que indo um passo de cada vez. Então, eu gosto muito dessas analogias, né? Então, suponhamos que você fala, Davi, eu tenho medo de água, eu tenho medo de nadar. Eu consigo aprender a nadar? Consegue, mas eu não posso pegar você e te jogar no meio do mar. Sim. Eu tenho que pegar você, primeiro você vai entrar numa piscina mais rasa, você vai aprendendo a nadar, você vai se sentindo, talvez um dia você pode participar ali de uma prova de triatlo e nadar no mar. Verdade. Então, você é uma investidora conservadora, tem esse interesse em investir em ações? Ótimo. Interessante, mas só que em começar a investir nesse tipo de ativo aos poucos. Então, com 5% do seu patrimônio, com 10% do seu patrimônio em ações e ainda diversificado em várias ações. Isso, diversificação, que é mais importante. Porque às vezes a pessoa, como o Davi falou, o cara chega e te indica, fala assim, uma ação X está hoje no mercado, ela vai bombar, vai subir e tal. Aí você compra aquela ação. E hoje você pode comprar várias ações fazendo essa diversificação e com isso eu tenho certeza que você vai ter um resultado diferente. É verdade. Porque você não coloca tudo naquela mesma cesta, como a gente fala. Dar uma diversificada realmente é importante. Então, acho que quando a gente fala em investimento em ações, além de seguir a estratégia, é importante a pessoa entender que sempre vai ter alguém ganhando mais dinheiro que você, sempre vai ter uma ação que você não tem que vai estar subindo, e a pessoa precisa ficar confortável com isso, mas continuar fiel à estratégia, porque senão a gente acaba sendo guiado por manchetes, sendo guiado por notícias, e assim você está sempre fazendo uma coisa diferente e nada anda. E não é só no investimentos que é assim, né? Imagine eu, quando fui começar minha vida profissional, botei na minha cabeça, quero trabalhar no mercado financeiro. Então, vou tirar certificações, vou conhecer pessoas da área e vou trabalhar no mercado financeiro.
Só que durante esse processo chegava algum amigo, Davi, esse negócio de mercado financeiro aí, não sei, olha só aquele menino lá ganhando um monte de dinheiro com marketing. Putz, verdade, né? Deixa eu sair do mercado financeiro e ir pro marketing. Aí eu fico, vamos supor, 6 meses estudando marketing. Davi, certeza que você quer marketing? Eu tenho um primo lá que tá indo um monte de dinheiro com programação. E aí eu ia ficar transitando entre várias coisas e não ia crescer em nada. Então, investimentos é a mesma coisa. Se a gente realmente só ficar seguindo dicas, a tendência é que a gente fique numa rodinha e não Como é que a gente faz para escolher a ação certa que a gente tem que comprar? Então, como o Juarez comentou, um assessor, um profissional pode te ajudar nisso, partindo dos seus objetivos. Só que, quero montar uma carteira de ações, o que faço? Aí eu parto daqueles princípios mesmo de você entender o que você está comprando. Quero comprar ações. Ótimo, então vamos pegar boas empresas e entender o funcionamento delas. Não tem que comprar uma ação simplesmente porque ela está subindo. Quero comprar uma ação da Magazine Luiza, uma ação que ficou muito famosa, que subiu horrores de uns anos para cá. Ótimo, você deseja comprar uma ação da Magazine Luiza, mas vamos aprender sobre o funcionamento dessa empresa. Porque uma ação, ela não é só um númerozinho na tela do seu computador que sobe ou desce. Não, uma empresa com conselho, com diretoria, com membros tocando projetos, fazendo aquisições o tempo todo. Então, agora, enquanto a gente está gravando esse podcast, os executivos das maiores empresas do país estão discutindo uma estratégia para 2024, para conseguirem mais clientes, para venderem mais. Então, Magazine Luiza, quais são as principais fontes de receita dela? Quais os projetos da gestão? Então, o que eu falaria para alguém que quer montar uma carteira de ações é pesquisar sobre essas empresas. Isso vai fazer com que você, esteja entendido do que está comprando e 2, em momentos de queda, você vai estar em paz. Porque você pode ter montado uma carteira de ações e ela está caindo. Se você não entender o que está comprando, você entra em desespero. Mas se você pensa, não, eu comprei aquela ação porque a gestão é boa, porque ela está aumentando a quantidade de clientes, você consegue sobreviver a esses momentos. O resultado daquela empresa, realmente, o resultado ela está pagando dividendos, sabe? Uma coisa importante, existe casas de análise hoje que faz análises desse mercado realmente e te dão as posições muito bem assertivas, não é assertiva totalmente, você sabe porque a ação não funciona, mas pelo menos próximo a isso eles te dão. Essas isso casas que é de análise fundamentalista e análise técnica. Justamente. Então, até entrando nessa parte de análise, se a gente for pensar em formas de analisar uma empresa, então, quero analisar ações para comprar. Como fazer isso? O primeiro passo seria uma análise quantitativa, que é a análise de números da empresa. Quanto essa empresa lucra, ela tem dívidas, ela não tem. E a segunda parte é uma análise qualitativa, que aí você avalia a gestão da empresa. A diretoria, são membros confiáveis, quais projetos eles estão tocando. Legal, então, essa análise ela é super importante. E quando a gente for pensar em formas de investir, aí a gente tem pessoas que investem em ações com uma perspectiva de longo prazo e pessoas que investem com uma ótica de curto prazo. A pessoa que investe pensando em curto prazo, ela costuma utilizar o que a gente chama de análise técnica. Ou seja, as decisões de investimento dessa pessoa vão ser baseadas no volume transacionado dessa ação e no preço dela. Basicamente, ela vai analisar essas duas coisas para comprar. E na análise fundamentalista, essa pessoa está pensando em investir a longo prazo e ela vai analisar esses aspectos que eu citei. As finanças da empresa, os projetos que essa empresa vai tocar a longo prazo. Davi, qual que é a melhor forma de investir? Eu, particularmente, eu tenho ali uma apreciação melhor pelo investimento a longo prazo. Até pensando na rotina que os nossos clientes possuem, são pessoas que eles têm uma atividade profissional. E a gente fala para essa pessoa, olha, se você focar na sua atividade profissional, em ser um excelente médico, em ser um excelente advogado, e ser um ótimo empresário, a tendência é que você ganhe muito dinheiro aqui e os investimentos vão servir como uma muleta para que você atinja seus resultados mais rápido. Porque muitos empresários que nós conhecemos, eles cometem um erro, isso até é triste, assim, porque isso acontece muito, pessoas que atingiram um patrimônio muito interessante durante a vida e quando conhecem o mercado financeiro ficam tão imersos naquilo que a bolsa se torna um cassino e a pessoa começa a queimar o patrimônio dela na bolsa de valores. Então, enquanto essa pessoa ela continuasse focando na atividade principal dela e pensando em investimentos a longo prazo, ela teria ótimos resultados. Porque se você for resumir tudo que nós falamos aqui, você percebe que investimentos não se trata só de dinheiro. Sim. Eu bato muito nessa tecla emocional, nessa parte mental mesmo. E se investimentos não é só dinheiro, você não pode medir a sua rentabilidade baseada só se aquele número ali no banco está maior ou não. Você comentou que você é uma investidora mais conservadora. Sim. Vamos supor que você montou uma carteira de investimentos que boa parte é ações e criptomoedas. Aí no final do ano a gente vai ver qual foi sua rentabilidade. E suponhamos que foi de 50%, seu patrimônio aumentou 50%.
Enquanto se você tivesse continuado ali em renda fixa, em Tesouro Selic, você teria rendido 15%. Ah, Davi, então foi muito melhor eu ter investido em ações e criptomoedas. Não sei, porque você ficou confortável nesse período? Ou será que toda noite antes de dormir você ficava, nossa, Justamente. tá caindo meu Esse é um patrimônio. detalhe importante. Putz, tá subindo, tá caindo. Então, de que adianta você ter tido um resultado melhor no final do ano, só que durante todo o ano você ficou tensa, você fez uma viagem e não conseguia aproveitar. Então, não faz sentido alguém só buscar ter retornos financeiros e, em contrapartida, tá com uma saúde ruim, tá com um emocional ruim por Os conta próximos dos capítulos investimentos. serão a mesma verdade, coisa, né? será? E os próximos capítulos serão a mesma Então. coisa? Será que você vai continuar com aquele ganho? A gente conhece muitas pessoas que deixam um pouco a empresa de lado e se dedica muito a esse tipo de coisa, principalmente as day trade da vida, compra e isso que eu vende ia te ações, perguntar né? agora sobre isso. É aquela compra que você faz diário e vende diariamente, você fica como o Davi acabou de falar. Sim. É como se fosse um cassino. Você fica viciado naquilo. É isso justamente que a gente vê que as pessoas têm que tomar muito cuidado. Porque eu já tive muitas pessoas que se dedicaram dessa forma e terminaram perdendo patrimônio, porque ele vai num ponto que ele fala, não, eu vou recuperar amanhã eu recupero e esse recupera não chega e ele termina realmente perdendo bastante dinheiro nesse sentido. É muito complicado. Tem que ter cautela, Tem né? que ter cautela, muita cautela. Porque a gente tenta trazer essa perspectiva de que o seu dinheiro tem que servir você. Ou seja, o seu dinheiro ele tem que servir para te dar mais tranquilidade financeira, para possibilitar que você passe mais tempo com as pessoas que você ama, para que você conquiste seus sonhos. O problema é que muitas pessoas se tornam escravas do dinheiro. É verdade. Elas começam a viver em prol daquilo. Então a pessoa não consegue fazer uma viagem de família sem pegar o celular para ver como está a cotação de uma ação que ela possui. Você já viu? Isso existe muito, hein? Pessoas que fazem isso. O tempo todo tá ligado ali, esquecendo. E quando você realmente, vai né? analisar isso, você fala, nossa, será que vale a pena? Você tá tão bitolado assim, tenso o tempo inteiro, enquanto o que realmente é importante na vida você tá negligenciando. Então são coisas que é importante a gente refletir e a gente analisar. Então eu vou preferir investir na ela e deixar eles que ficam com dor de cabeça, né? Vocês que... Mas às vezes você faz um cálculo, por exemplo, hoje você pôr um investimento a 10%, 12% ao ano, que você tem aí, você paga aí seus 110%, 120% do Exato. CDI em cima de um fundo de outro investimento, que você fica tranquilo e em ações, que é um risco, porque você tem acompanhado o tempo todo, será que eu vou realmente ter esse retorno durante o ano? Depende. Às vezes não, você não tem. Às vezes você toma realmente um prejuízo em cima disso. Então precisa tomar muito cuidado, porque a gente precisa ter muita assertibilidade, você tem que ser assertivo nesse sentido e, ao mesmo tempo, realmente ter aquilo que o Davi falou. Pensa um pouquinho em você. A tua saúde mental é muito importante, a sua vida é muito importante nesse sentido, e tem alguém que possa trabalhar para você e fazer esse tipo de assessoria. É o que nós fazemos hoje dentro da nossa Elo Investimento e na assessoria que nós fazemos. Este é o canal de cortes oficial do Com Rose Pod. Clica no link aqui embaixo, veja esse episódio completo e se inscreva para não perder nenhum outro episódio, tá bom?